Pessoal, visto que Os Irmãos Karamazov é o meu romance predileto, eu tenho empreendido algum tempo em gravar longos trechos desse livro aqui para o canal. Eu já gravei o Grande Inquisidor, que é uma das passagens mais famosas da obra, tá aí. E agora eu vou gravar os fragmentos da vida do Mestre Zósimo. O Mestre Zósimo, quem já leu a obra ou já teve ocasião de ouvir o vídeo que eu postei aqui do Grande Inquisidor, sabe que ele é que é o Alyosha, né, que é um noviço, e o Mestre Zósimo então é o mestre desse Alyosha, é um Starets, um líder espiritual do Alyosha, que é o protagonista dos Irmãos Karamazov. E nesse trecho que eu vou ler agora, ele já está à beira da morte, então ele começa a dar algumas instruções para padres do mosteiro, para outros monges, e também a contar um pouco da sua história de vida, sua conversão. São trechos muito bonitos. Ele era realmente um homem muito sábio, e a história da conversão dele é belíssima, porque ele não fora toda a vida um santo, vamos dizer. Teve um processo aí de evolução na sua espiritualidade, que é muito bacana vê-lo contando. Então vou gravar por partes para não ficar muito extenso o vídeo, mas essa é a primeira parte então dos relatos dele e das instruções que ele deixa para os monges quando está ali à beira da morte, tá? Queridos padres e mestres, nasci em uma província distante, lá no norte, na cidade de V, filho de um pai nobre, mas de posição modesta. Ele morreu quando eu tinha só 2 anos e não me lembro dele. Ele deixou à minha mãe uma casa modesta, feita de madeira, e alguma fortuna pequena, mas suficiente para ela viver com seus filhos, livre da necessidade. Na casa de minha mãe éramos 2 crianças, meu irmão mais velho, Markel, e eu, Zinov. 8 anos mais velho do que eu, Markel era volúvel, irritadiço, mas bom, sem malícia, muito calado, principalmente em casa, com a mãe, os empregados e eu. Na escola era um bom aluno, não tinha elos com os colegas, mas tampouco brigava com eles, como contava minha mãe. 6 meses antes de morrer, aos 17 anos, começou a frequentar um exilado político, banido de Moscou por suas ideias liberais. Era um filósofo, um sábio muito estimado nos meios universitários. Ele se apegou a Markel, que o visitava. Por todo o inverno, os 2 passavam noites inteiras conversando até chamarem o exilado à capital, a Petersburgo, para exercer um cargo oficial, que ele mesmo solicitara, pois ele tinha protetores. Então veio a quaresma e Markel se recusou a jejuar, blasfemando e caçoando. Tudo isso são fábulas, Deus mesmo não existe, ele dizia, embora minha mãe e os empregados ficassem chocados e eu também. Ainda criança, aos 9 anos, tinha muito medo de ouvir essas palavras. Nós tínhamos 4 empregados, todos servos, comprados de um fazendeiro que conhecíamos. Lembro como mamãe vendeu por 60 rublos em papel moeda um dos 4, a cozinheira fêmea, manca e idosa, e contratou em seu lugar uma serva emancipada. Na 6ª semana da quaresma, meu irmão de repente se sentiu mal. Ele era frágil, sempre estava enfermo, propenso à tuberculose. Sem ser baixo, era magro e doentio, de face muito bela. Ficou resfriado e logo o médico disse à mamãe, em voz baixa, que era tuberculose galopante e que Markel não passaria da primavera. Nossa mãe começou a chorar, a pedir ao meu irmão, com cuidado para não amedrontar, que se confessasse e comungasse, pois ele ainda não estava de cama. Ele se zangou, falou contra a igreja, mas começou a refletir. Adivinhou que estava muito doente. Por isso mamãe queria que ele comungasse, enquanto ainda tinha forças. Aliás, havia muito tempo ele sabia que estava condenado. 1 ano antes, nos dissera a refeição. Eu não fui feito para viver aqui nesta terra com vocês. Talvez eu não dure mais 1 ano. E de fato era como se ele tivesse previsto. 3 dias depois começou a Semana Santa. Na manhã de terça-feira, meu irmão foi à igreja preparando-se para a comunhão. Faço isso pela senhora, mamãe, para agradá-la e tranquilizá-la, disse Markel. Mamãe chorou de alegria e de tristeza. Se ele está tão mudado, é porque seu fim está próximo. Mas logo ele ficou de cama, teve de confessar-se e comungar em casa. O tempo estava claro e sereno, o ar ameno. Naquele ano, a Páscoa era tardia. Ele tossia a noite inteira, dormia mal, de manhã se vestia, tentava sentar-se em uma poltrona. É assim que sempre o vejo, tranquilo, afável, sorrindo, doente, mas com a face alegre, radiante. Ele mudara totalmente por dentro, o que nos surpreendia.
a velha empregada entrava em seu quarto. Meu querido, deixe-me acender a lamparina diante da imagem. Antigamente ele não deixava, apagava a lamparina. Acende, minha querida, acende. Eu era um monstro, eu a proibia. É uma oração que tu envias a Deus quando acendes a lamparina, e eu oro feliz ao olhá-la. Então oramos ao mesmo Deus. Estas palavras de Markel nos pareciam estranhas. Mamãe ia para o quarto e lá passava o tempo todo chorando. Só antes de entrar no quarto de Markel, ela enxugava as lágrimas e fingia alegria. Mamãe, não chore, minha querida, dizia Markel. Ainda hei de viver muito tempo, alegrando-me com a senhora e com a vida. A vida é alegre e radiante. Ai, meu querido, como você pode falar de alegria enquanto tem febre toda noite, tossindo como se seu peito fosse explodir? Mamãe, não chore, a vida é o paraíso, e todos nós estamos no paraíso, mas não queremos reconhecer isso. Todavia, se nós quiséssemos compreendê-lo, amanhã mesmo a terra inteira seria o paraíso. E todos se surpreendiam com essas palavras, pois ele falava de forma muito estranha e decidida. Todos se entristeciam e choravam, amigos vinham à nossa casa. Meus bons, ele dizia, meus queridos amigos, por que vocês gostam de mim? Por que vocês amam alguém como eu? Como pude ignorá-los antes, sem valorizá-los? Aos empregados a entrar em seu quarto, ele sempre dizia, meus queridos, por que vocês me servem? Acaso sou digno de ser servido? Se Deus tivesse piedade de mim e me deixasse viver, eu mesmo serviria, pois todos devem servir uns aos outros. Ouvindo, mamãe balançava a cabeça. Meu querido, é a doença que o leva a falar assim. Mamãe, minha alegria. Não é possível não haver senhores e servidores, mas então que eu também seja o servidor de meus servidores, assim como eles são para mim. E eu lhe direi ainda mais, mãe. Cada um de nós é culpado de tudo em relação a todos, e eu mais do que todos os outros. Mamãe chegou a sorrir, ela chorava e sorria. Vamos, ela disse, por que você é o mais culpado que todos em relação aos outros? Há assassinos, ladrões, mas você? Que pecados você cometeu para acusar a si mesmo mais que a todos? Mamãe, meu sangue, ele disse. Então lhe dizia essas palavras gentis e inesperadas. Meu querido sangue radiante, saiba que, em verdade, cada um é culpado em relação a todos e por tudo. Não sei como explicá-lo, mas sinto que é verdade e isso me atormenta. Como podemos viver brigando sem saber de nada? Assim ele despertava, cada dia mais terno e alegre, estremecendo de amor. Quando o médico chegava, era um velho alemão, Schmidt, ele perguntava brincando. Então, doutor, ainda me resta um dia na face da terra? Não só um dia, você ainda vai viver muitos dias, respondia o doutor. Você vai viver meses e anos. Por que anos? Para que meses? Exclamava Markel. Para que contar os dias? Basta um só dia para o homem conhecer toda a felicidade. Meus queridos amigos, por que brigamos? Por que nos orgulhamos uns contra os outros? Por que não esquecemos as ofensas? Vamos simplesmente ao jardim passear, brincar e nos divertir. Amemo-nos, cumprimentemo-nos, abracemo-nos, abençoemos a vida. Seu filho não foi feito para este mundo, disse o doutor à mãe, quando ela acompanhava a porta. A doença o levou a perder a razão. As janelas do quarto de Markel davam para o jardim, e nosso jardim estava cheio de sombras, de árvores antigas. As árvores se cobrem das flores da primavera. Os primeiros pássaros retornam, voam, cantam perto da janela. Olhando-os, admirando-os, logo Markel começou a pedir perdão também a eles. Passarinhos do bom Deus, pequenos pássaros alegres, perdoem-me, pois eu pequei também contra vocês. Então ninguém o compreendeu, mas ele chorava de alegria. Sim, eu estava cercado pela glória de Deus e os passarinhos, as árvores, os campos, o céu. Só eu vivia na vergonha, só eu desonrei tudo. Não soube ver nem a beleza, nem a glória. Você se responsabiliza por tantos pecados, dizia a mamãe chorando. Mamãe, minha alegria, é bem de felicidade, não de dor, que eu choro. Eu queria pessoalmente reconhecer-me culpado em relação a eles. Apenas não posso lhe explicar, pois não sei como amá-los. Sou pecador em relação a todo mundo. Mas todo mundo vai me perdoar, eis o paraíso. Agora não estou no paraíso? E ele disse muitas outras coisas, eu não poderia me lembrar nem escrever. Lembro, um dia entrei só em seu quarto, não havia ninguém. Anoitecia, mas estava ainda claro, o sol se punha. Todo o quarto estava iluminado por um raio de sol oblíquo. Vendo-me, Markel fez sinal para que me aproximasse e fui até ele. O irmão colocou suas mãos em meus ombros, olhando-me eternamente, não disse nada, só me olhou assim por um minuto. Chega, disse Markel. Agora vai brincar, brinca, vive em meu lugar. Eu saí e fui brincar.
E por toda a minha vida muitas vezes lembrei, com lágrimas nos olhos, que ele me ordenava viver em seu lugar. Markel disse muitas outras coisas surpreendentes e belas, embora incompreensíveis para nós naquela época. Ele morreu na 3ª semana depois da Páscoa, plenamente consciente. Embora já não falasse, não mudou, até o último momento. Tinha um ar feliz e alegria nos olhos, sorria-nos, chamava-nos. Até mesmo na cidade falaram muito de seu fim. Então tudo isso me impressionou, mas não muito, se bem que tivesse chorado em seu enterro. Eu era jovem, uma criança ainda, mas tudo permaneceu para sempre gravado em meu coração. As emoções se acumularam bem no fundo de mim. Em seu devido tempo, tudo deveria retornar à minha memória, erguer-se novamente e manifestar a sua presença. Foi o que aconteceu. A Bíblia na vida do mestre Zósimo. Ficamos sós, mamãe e eu. Logo, bons amigos sugeriram à mamãe, já que só lhe restava um filho e nós não éramos pobres, que ela faria muito bem, seguindo o exemplo de outras famílias, se enviasse o filho a Petersburgo, pois, guardando junto a si, corria o risco de privá-lo de um belo futuro. Aconselharam-na a colocar-me na escola de cadetes, para que depois eu ingressasse na guarda imperial. Minha mãe hesitou muito tempo, eu era seu último filho, finalmente tomou a decisão. Não sem muitas lágrimas, pensando em contribuir para minha felicidade. Ela me levou para Petersburgo e seguiu os conselhos que lhe tinham dado. Nunca mais a vi. Depois de 3 anos, em meio à tristeza e ansiedade, ela morreu. Só guardei maravilhosas lembranças da casa paterna. Para o homem, essas são as lembranças mais preciosas de todas. Se o amor e a harmonia reinarem um pouco em sua família. Até mesmo da pior família é possível guardar preciosas lembranças, se a alma não for incapaz de buscar o que é precioso. Entre essas lembranças, um lugar relevante pertence à história sagrada, que me interessava muito, embora eu fosse tão novo. Na época eu tinha um livro com magníficas gravuras, chamado 104 Histórias Sagradas do Antigo e Novo Testamento. Aprendi a ler com esse livro e guardo-o até hoje como uma preciosa relíquia. Mas antes de aprender a ler, aos 8 anos, eu já sentia emoções espirituais. Numa segunda-feira santa, minha mãe me levou à missa. Era um dia claro, lembro-me do incenso a subir lentamente até o teto. Através de uma pequena janela na cúpula, os raios de sol desciam até nós. As nuvens de incenso pareciam derreter-se no alto. Olhei com ternura e pela primeira vez minha alma percebeu conscientemente a semente da palavra divina. Um adolescente caminhou ao meio do templo com um grande livro, tão grande que ele parecia carregá-lo com dificuldade. Colocou no púlpito, abriu-o, começou a ler. Então compreendi pela primeira vez algo do que liam em um templo consagrado a Deus. Havia na terra de Rus um homem justo e piedoso, que possuía grandes riquezas, muitos camelos, ovelhas e asnos. Seus filhos se divertiam e ele os amava e pedia a Deus por eles, que talvez, divertindo-se, pecassem. Então o diabo foi a Deus, junto dos filhos de Deus, e disse ao Senhor ter percorrido toda a terra, para cima e para baixo. Reparaste no meu servo Jó? Perguntou-lhe Deus. E fez ao diabo o elogio de seu nobre servo. A essas palavras o diabo sorriu. Entrega-o a mim, e eu te garanto que te lançará maldições em rosto. Deus então entregou a Satanás o justo que ele amava. O diabo feriu seus filhos e seu rebanho, destruiu as suas riquezas com a velocidade de um raio. E Jó dilacerou suas próprias roupas, lançou o rosto contra a terra e exclamou: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Yahvé o deu, Yahvé o tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Meus padres e mestres, perdoem as minhas lágrimas, pois é toda a minha infância que retorna a mim. Parece que voltei aos meus 8 anos, surpreso, abalado e encantado como uma criança. Os camelos davam asas à minha imaginação, e o diabo falando assim a Deus, livrando o seu servo à ruína e o servo exclamando: Bendito seja o vosso nome, apesar de vosso rigor, e o canto suave e doce no templo. Que a minha oração seja ouvida, e novamente o incenso e oração de joelhos desde então. Ontem mesmo me aconteceu isto. Não posso ouvir essa história sagrada sem derramar lágrimas. Que grandeza, que mistério inconcebível. Mais tarde ouvi os zombadores e os renegados dizerem: Como o Senhor poderia dar ao diabo um justo que ele amava? Levar os seus filhos, cobri-lo de ferimentos, reduzi-lo a limpar as suas feridas com um trapo, e tudo isso só para se vangloriar perante o diabo? Eis o que um santo pode suportar por amor a mim.
Mas o que faz a grandeza desse drama é o mistério, é o confronto entre a aparência terrestre e a vida eterna. A verdade terrestre vê a verdade eterna se realizar. Como nos primeiros dias da criação, quando o Criador termina cada um de 6 dias com louvor. O que eu criei é bom. Aqui ele olha para Jó e novamente se glorifica por suas criações. E Jó, louvando-o, serve não apenas ao Senhor, mas a toda a criação, de geração em geração, pelos séculos dos séculos, pois ele era predestinado. Senhor, que livro e que lições! Que poder milagroso a Sagrada Escritura dá ao homem! É como a representação do mundo, do homem e de sua personalidade. Quantos mistérios resolvidos e desvendados! Deus reergue Jó, devolve-lhe a riqueza, anos se passam, ele tem outros filhos, ama-o, Senhor. Como depois de perder todos os seus filhos, ele poderia amar seus novos filhos? A lembrança dos primeiros filhos permite-lhe ser perfeitamente feliz, como outrora, por mais queridos que lhe sejam os novos filhos? Certamente. A dor antiga se transforma misteriosa e gradativamente em doce alegria. A impetuosidade juvenil é sucedida pela serenidade da velhice. Ao nascer do sol, eu abençoo cada dia, meu coração canta o hino como antigamente, mas prefiro o pôr do sol. Os raios oblíquos do crepúsculo me convidam a evocar as tenras e ternas lembranças, as queridas imagens de minha longa vida bem-aventurada e, acima de tudo, a verdade divina que acalma, reconcilia, perdoa. Agora chegou ao fim da minha existência. Sei disso e sinto que todos os dias de minha verdade terrestre já se ligam à vida eterna, desconhecida, mas muito próxima. Pressenti-la faz minha alma vibrar de entusiasmo, faz meu pensamento se iluminar, meu coração se enternecer. Amigos e mestres, muitas vezes ouvi dizer, agora mais do que nunca, que os sacerdotes, principalmente no campo, reclamam de suas baixas rendas. Eles chegam a afirmar que não têm tempo de explicar-se as escrituras ao povo, por falta de recursos. E se os luteranos viessem, se os hereges começassem a desviar os nossos rebanhos, nossos sacerdotes não iriam resistir, pois não ganham bastante. Que Deus lhes assegure a renda tão preciosa a seus olhos, pois a sua queixa é legítima. Mas, em verdade, não somos em parte responsáveis por tal estado de coisas? Suponhamos que o sacerdote tenha razão, que ele seja esmagado por seu trabalho e por seu ministério. Mesmo assim, ele sempre encontrará ao menos 1 hora na semana para lembrar-se de Deus. Aliás, ele não se encontra sempre ocupado durante todo o ano. Que ele reúna em sua casa 1 vez por semana, ao entardecer, as crianças, para começar. Os pais saberão disso e virão a seguir. Para tanto, não é preciso construir novos edifícios, basta recebê-los em casa. Em 1 hora, os fiéis não vão destruir a casa. Abra este livro às pessoas e leia, sem palavras eruditas, sem ostentação nem arrogância, mas com simplicidade e fervor, com alegria de ler, de ser ouvido e compreendido pelas pessoas, amando as palavras, só parando de vez em quando para explicar uma palavra complicada às pessoas do povo. Não tema nada, eles vão compreender tudo. Um coração ortodoxo compreende tudo, eles vão compreender tudo. Leia-lhes as histórias de Abraão e Sara, de Isaque e Rebeca, como Jacó foi à casa de Labão, em sonho lutou com o Senhor e disse, este lugar é terrível. E assim impressionará o espírito piedoso do homem do povo. Conte-lhes, principalmente às crianças, como o jovem José, futuro intérprete de sonhos e grande profeta, foi vendido por seus irmãos, que disseram ao pai de José que tinha sido devorado por um animal selvagem, mostrando-lhe as roupas ensanguentadas. Como mais tarde os irmãos foram ao Egito em busca de trigo, como José, governador do Egito, que eles não reconheceram, perseguiu-os, acusando-os de roubo e prendendo a seu irmão Benjamim. Embora amasse seus irmãos, sem nunca se esquecer de que eles o haviam vendido aos mercadores à beira de um poço, em algum lugar do deserto ardente, enquanto ele chorava e suplicava, unindo as mãos, para não venderem como escravo em terra estrangeira. Revendo-os depois de tantos anos, amou-os de novo ardentemente, porém os fez sofrer e os perseguiu, mesmo os amando. Depois, não mais se contendo, jogou-se na cama e derreteu-se em lágrimas. Mais tarde enxugou as lágrimas e foi contar-lhes radiante, eu sou José, vosso irmão. E a alegria do velho Jacó ao saber que o filho preferido estava vivo. Ele viajou para o Egito, deixou seus pais, morreu em terra estrangeira, ofertando à eternidade uma palavra imensa, guardada misteriosamente por toda a vida em seu coração tímido. De sua raça, da tribo de Judá, sairia a esperança do mundo, o reconciliador e o salvador. Padres e mestres, por favor, perdoem-me por contar-lhes, como um menino pequeno, o que vocês podem ensinar com muito mais engenho e arte. É entusiasmo que me faz falar. Perdoem as minhas lágrimas, pois esse livro me é muito querido. Se o sacerdote agir dessa forma,
ele vai ver a sua emoção compartilhada por todos os ouvintes. Basta lançar uma semente pequena e ínfima à alma do simples. A semente não morrerá, permanecerá eternamente entre as trevas e os pecados terríveis, como um ponto luminoso e uma sublime lembrança. Chega de longos comentários ou homilias. O homem do povo compreenderá tudo simplesmente. Vocês duvidam? Leiam-lhe a história tocante da bela Estéria, da orgulhosa Vaste, ou a maravilhosa história do profeta Jonas no ventre da baleia. Tampouco se esqueçam das parábolas de Cristo, principalmente no Evangelho segundo São Lucas. Sempre percorra essas palavras. Depois, nos Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, isso sem falta, sem falta. Nas vidas dos santos, a biografia de Alexei, homem de Deus, e da mais sublime das mártires, Santa Maria Egipsíaca. Essas histórias simples tocam o coração popular, e isso só lhes tomará 1 hora por semana. O sacerdote perceberá que o nosso povo misericordioso, grato, vai lhe devolver 100 vezes mais benefícios. Lembrando-se do zelo de seu pastor, de suas palavras comoventes, vai ajudá-lo no campo, em sua casa, vai testemunhar-lhe muito mais respeito do que antes. Então sua renda aumentará. É algo tão simples que às vezes não nos atrevemos a exprimi-lo, por medo do ridículo, mas nada é mais verdadeiro. Quem não acredita em Deus não acredita em seu povo. Quem acredita no povo de Deus verá sua glória, mesmo se antes não acreditasse em Deus. Só o povo e a sua força espiritual futura converterão nossos ateus apartados da terra natal. E o que é a palavra de Cristo sem o exemplo? Sem a palavra de Deus, o povo vai perecer, pois sua alma está ávida por essa palavra e por toda a ideia nobre. Em minha juventude, há 40 anos, nós percorremos a Rússia, o irmão Anfim e eu, pedindo recursos para o nosso mosteiro. Uma vez passamos a noite com pescadores, às margens de um grande rio navegável. Um jovem camponês de boa aparência, de olhar suave e límpido, com cerca de 18 anos, veio sentar-se junto a nós. Ele tinha pressa de chegar no dia seguinte a seu porto, para navegar em um barco mercante. Era uma bela noite de julho, calma e quente. A névoa subia do rio e nos refrescava. De tempos em tempos os peixes saltavam da água, os pássaros já tinham se calado. Tudo respirava a paz e a oração. Só nós não dormíamos, o jovem e eu. Falávamos da beleza do mundo e de seu mistério. Cada erva, cada inseto, uma formiga, uma abelha dourada, todos conhecem os seus caminhos de uma forma surpreendente, por instinto. Todos provam o mistério divino e o realizam pessoalmente, incessantemente. Vi que o coração desse jovem gentil se aquecia. Ele me contou que amava a floresta e as aves que habitam, que adorava os pássaros, compreendia os seus cantos, sabia atrair cada um deles. Não há nada como a vida nos bosques, ele me disse, embora eu ache que tudo é perfeito. É verdade, eu lhe respondi, tudo é perfeito e maravilhoso, pois tudo é verdade. Olha o cavalo, animal nobre, familiar ao homem, ou o boi que alimenta o homem e trabalha para ele, curvo, pensativo. Repara a sua fisionomia, que doçura, que devoção ao seu dono, que muitas vezes bate nele sem piedade. Que mansidão, quanta confiança, quanta beleza. É mesmo tocante saber que nos animais não há pecado algum, pois tudo é perfeito, tudo salvo o homem. É sem pecado e antes de nós, é com eles que Cristo está. É possível que o Cristo esteja também com eles? Perguntou. Como poderia ser de outra forma? Eu lhe disse. Pois o Verbo é para todos, para toda a criação e toda criatura. Cada pequena folha, tudo aspira ao Verbo, tudo canta a glória de Deus, chora Cristo, realiza-o sem o saber, pelo mistério de sua existência sem pecado. Vê, eu lhe disse, na floresta é um urso terrível, temível e feroz, mas ele não é de forma alguma responsável por ser assim. E contei-lhe como, um dia, um urso chegou a um grande santo que buscava a salvação de sua alma na floresta, em uma pequena cela. E o grande santo se comoveu ao ver o urso, caminhou até ele sem temor e deu-lhe um pedaço de pão. Vai com Cristo. E o urso feroz foi, dócil e docemente, sem lhe fazer mal. E o adolescente ficou emocionado ao saber que o urso partira sem fazer mal e que Cristo também estava com ele. Ah, disse o jovem, que bom! Como tudo que é de Deus é bom, divino e maravilhoso. E ele ficou ali absorto em seus pensamentos suaves e tranquilos. Eu vi que ele havia compreendido. E ele adormeceu ao meu lado, em um sono leve e inocente. Que o Senhor abençoe a juventude. Então eu orei por ele, antes de adormecer. Senhor, dai a paz e a luz à vossa gente.